Bem-vindo, aluno CBES, a mais uma aula a respeito da sua certificação Ambima. Nós vamos ver hoje o que? Derivativos de volta. Nessa aula a gente vai ver a continuação dos derivativos, uma matéria importantíssima que cai na sua prova, que são opções. Então dá uma olhadinha lá na tela. Bom, opções. O que é isso, gente? Vamos lá. É um mercado derivativo, é diferente, tá, dos demais derivativos, por quê? Porque aqui a gente já vai começar a pegar um macetinho. Termo e futuro, eu tenho que lembrar do quê? AQVV. Beleza. Ativo, quantidade, valor, vencimento. O que eu tenho que lembrar de swap? VV. Valor e vencimento. Legal. Olha como tudo tem vencimento. Só que aqui é o seguinte, é AQQA. Então já anote aí. AQQA que vai começar a fazer parte do macete de vocês. Bom, beleza. O que acontece aqui, então? Para a gente entender. O que é o mercado de opções, beleza? Bom, mercado de opções ele pode ser feito em balcão ou bolsa, que também tem o nome em inglês de warrants. Warrants, se vocês verem esse nome, são opções em inglês. Legal? Bom, essas warrants, que são as opções, são os contratos de negociação futura de ações ou um ativo objeto, tá? Geralmente qualquer ativo objeto pode ser usado. Não existe aí uma, como é que a gente pode dizer? Não existe aí uma restrição quanto ao ativo objeto. Essa tabela, ó, tá na apresentação de vocês. Essa tabela é chave para vocês entenderem opções. Porque são todos os itens que a gente tem no mercado de opções. Ou seja, quais são esses itens? O titular, o lançador, quais são os tipos de opções que nós temos. Então, dá uma olhadinha lá, presta atenção. Essa tabela, esses conceitos você tem que pegar. Dá uma olhada lá. Pessoal, olha o seguinte. O que é um titular? Titular, opções como qualquer outro papel em bolsa é vendida através de um código legal. É um código. Beleza. E esse código, quando você compra ele te dá um direito. Então, toda opção ela fornece um direito para o seu detentor quando ele compra. Bom, você tendo direito, como é que é o seu nome? Olha aqui, direito é um titular. Todo e qualquer agente detentor de uma opção, ele é um titular. Legal? Trabalhando comprado, quando você compra esse código na bolsa, você é o titular, tem esse direito que a gente já vai entender. Quando você vende, se você operar em posição vendida, você está vendendo, logo você não é mais titular. Você pode vender algumas coisas antes de receber, ou seja, vamos lá. Eu posso vender alguma coisa antes de ter ela. Eu posso hoje em dia fazer isso? Posso abrir uma loja, ou seja, virtual e vender camisetas sem tê-las. Mesma lógica, você pode vender uma opção sem você tê-la. Quando você vende uma opção, você está agindo como vendedor, você garante uma obrigação, ou seja, você pode ser obrigado a fazer tal coisa, alguma coisa que a gente vai ver, e você se chama lançador. Posição vendida em um código é lançador. Então, quem tem o direito é o titular, só relembrando, e que tem a obrigação é o lançador. Bom, bacana, esses dois pontos estão ok. Agora, o que a gente tem que cuidar? Porque não é simétrico. Ou seja, qual que é a diferença de opções para termos? Quando você é comprador do termo, você tem o quê? A obrigação de pagar o produto no mercado, né, no vencimento, e você tem o direito de receber o produto. Legal? Já aqui, o que acontece? Você só tem o direito ou você só tem a obrigação. Então, o titular, quando ele compra esse código, essa opção determinada, ele vai ter apenas o direito. Ele não tem a obrigação de fazer nada. Então, ele só adquire o direito. Então, é aí que eu vou dar a noção para vocês. Presta atenção. Quando existe um investidor que compra uma opção, é similar a alguém que compra o ingresso para um show. Você é obrigado a ir no show? Não. Então, se, logicamente, você não é obrigado a ir ao show, você só tem o direito. Então, você comprou um direito, um ingresso de ir no show.
Legal. Agora, logicamente, quem que te vendeu o ingresso? A produtora do show. Ela tem algum direito? Ela não tem direito nenhum. Ela tem a obrigação, o quê? Ela tem a obrigação, ela já te vendeu, ela já recebeu dinheiro, ela tem a obrigação de fazer você entrar no show. Beleza? Então, nesta figura, o que que acontece? Você é o titular do ingresso, você é o ser que detém o direito, titular do ingresso. E a produtora, ela recebeu o dinheiro, vendeu, antes de acontecer o show. Lançadora, ela tem a obrigação de fazer você entrar. Então, e não é inverso, você entrar e ela tem que deixar fazer você entrar. Então, ou seja, são pontos inversos. Beleza. Dá uma olhada lá. O que vai acontecer? Existem dois tipos de opções. Existe a call e a put. Put. O que é a call e a put? A call é uma opção de compra, ou seja, vamos lá. Se você adquirir uma call, você é comprador da call, você tem um direito de compra. Então, o que acontece? O titular de uma call, ele tem um direito de compra. Vamos lá. Direito porque ele é titular, compra porque o tipo de opção é call. Sempre, ok? C com C. Call, compra. Já um titular de uma put, vamos lá. O que é a put? O que está dizendo aqui? Opção de venda. Se o titular tem o direito, put é venda, então ele tem um direito de venda. Anote aí, olha que bacaninha, bem simples. Então, um titular de uma call tem um direito de compra. Um titular de uma put tem um direito de venda. Bacana. E agora, qual que é a diferença disso? Gente, olha que barato. Isso aqui é diferente da questão do lançador. Porque o que acontece? O lançador de uma call agora, ele vai ter totalmente tudo que é o contrário disso aqui. Então, vamos entender. Qual que é o contrário do direito? Obrigação. E qual que é o contrário de compra? Venda. Então, o lançador de uma call pode ter a obrigação de vender. Legal? E já o lançador de uma put, ele também tem a obrigação. Só que qual que é a palavra? É exatamente o contrário, gente. No caso, se o titular da put tem o direito de venda, o lançador da put tem a obrigação de, o contrário de venda, compra. É meio complicadinho isso, eu sei que dá tilt no cérebro, porque agora a gente tem 4 tipos de investidores. O investidor que compra uma call, ele tem direito de compra, titular da call. O investidor que compra uma put, ele está comprando o ingresso da put, ele tem o direito de venda. Put é sempre venda, beleza? O lançador da call, ele tem o quê? A obrigação de venda. Então, ele não tem direito, ele é o contrário do titular da call. Ele tem a obrigação de venda. Se o titular exigir que o lançador venda, ele tem a obrigação de venda, porque ele vai exigir o direito de compra. Lançador da call, ele tem a obrigação de venda. Totalmente ao contrário do titular. E por último, lá na tua telinha, só para a gente concluir, o lançador da put, ele tem o contrário. Se o titular da put tem o direito de vender, o lançador da put tem o que é a obrigação de comprar. Bom, vamos começar a olhar sobre o tipo de opção. Put e call. Ambas têm um prêmio, que é o valor da opção. Então, quando você compra uma opção, você paga um prêmio para ter o direito. Legal. Ativo, objeto ou principal. Ação, objeto na negociação. Você paga um pouquinho para ter o direito. Vamos pegar uma call, por exemplo. Você paga R$1 de prêmio para ter o direito de pagar Petrobras daqui a N meses mais R$10. Então, o que acontece? Vamos lá. Você paga um prêmio, tem uma entradinha. Aqui é diferente de termo e o que mais? Futuro, que não tem entrada nenhuma. É diferente de swap, que não tem entrada nenhuma. Essa entrada se chama prêmio, que é o que quem paga o prêmio? Titular. Então, já coloquem mais um esqueminha para vocês. O titular, ele paga o prêmio
para ter o direito, que é exatamente o valor do ingresso. E o lançador, ele recebe o prêmio, por isso que ele recebe o quê? Uma obrigação, o lançador recebe o prêmio. Então, vamos lá. O que acontece? Olha para mim. Quando você compra uma opção, você está comprando ingresso por alguma coisa. Tá, então vamos lá. Você é titular, beleza. Qual o tipo de ingresso você comprou? Ah, você comprou o ingresso de uma put, você é titular da put. Então, você tem o direito de put vender. Legal. Teu professor recebeu, ou seja, quem organizou isso foi a Bovespa. Você não sabe que é o teu professor. Eu lá na outra ponta recebi a tua grana. Só que eu não sei o que você me deu. Eu não sou um agente de mercado, sou um lançador dessa put. Eu recebo esse seu dinheiro, sim. Só que o que eu posso adquirir, que vai ficar à sua escolha? Uma obrigação de compra, porque o seu direito é de venda, a minha obrigação é de compra. Então, eu sendo lançador, sempre lançador recebe o prêmio. Se você tivesse comprado uma call, você teria pago um prêmio, você tem o ingresso na mão. E eu lá, um agente de mercado, sou lançador desta call. Legal. Eu recebi o seu prêmio? Sim! Call, o teu direito é direito de compra. Eu sou lançador da call. O seu direito de compra daí vai reverter para mim obrigação de venda. O que está anotado lá. Essa aqui é o resumo. Beleza? E mais o restinho ali para a gente pegar. Dá uma olhada lá na tela. O que a gente tem aqui? Strike é exatamente o preço por o qual vai haver o exercício. O vencimento, data de que ocorrerá a compra e venda, por isso que a gente diz que o warrant, opção, ele de uma certa forma é um derivativo? Sim, porque tem um vencimento para um exercício. Beleza, strike é preço do exercício e o vencimento, data que ocorrerá a compra ou venda do ativo. Aqui eu tenho uma setinha special do professor. Anote! Opção americana é fast food. Olha o barato aqui. Fast food, americana. E opção europeia, siesta. Que é esse troço, gente? Americano é agitadão, tchunai, vamos lá. Então, o que acontece? O americano é mais ansioso. Sim, senhor. Como o americano é mais ansioso, o que acontece? Nesse caso, o americano, o titular de uma opção americana, ele pode exercer antes. Ele é antecipado. Antes do vencimento, fast food, opção americana. Opções europeias, opção europeia é siesta, povo europeu, quer dar uma sossegada, europeu, vai dar uma descansada depois do almoço. Somente vai haver o exercício no vencimento. Pegou o macete? Guarda esse macete. Americana ou europeia que exerce antes do vencimento, americano fast food, é essa aí. Beleza? Vem comigo. Bem, vamos lá, né? Vocês conhecem esse cara que fala assim, nível universitário, venha conhecer. Acho que vocês conhecem, né? Vamos falar dele logo, logo. Bom, o que acontece? Gente, aqui, esse quadrinho é exatamente porque a gente vai ter um baita de um macete aqui. Tá? E nesse macete que a gente vai pegar o que é. Primeira coisa que eu já vou fazer com vocês. Se vocês quiserem fazer esse quadrinho, esse é o macete que precisa. Bom, beleza. Cenário de alta é o A que eu estava falando. Cenário de queda, Q. Cenário de queda, Q. E cenário de alta, A. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ter uma ideia. Primeiro eu vou falar disso aqui, porque pode ser que caia na sua prova. Depois eu vou passar um exemplo. Aí a gente vai voltar para isso aqui, para eu passar os macetes para vocês. Beleza? Ponto. Então, a primeira coisa, o que o titular da call faz? Ele compra um direito de compra. É uma posição comprada e uma opção de compra. As calls, gente, vão de A. Então, vamos lá. Como que se desenha uma call? Por exemplo, Petrobras. Vamos pegar a mais fácil. Petro, que é o radical da ação. De A até, quando fecha 12, gente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
KL. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. De A até L, se eu usar aqui nesse e-mail, depois do radical, estou falando de opções de compra, porque eu tenho 12 meses de exercícios. Então, de A, B, C até o L, vai me dizer, começando com A em janeiro e L em dezembro, beleza? Então, uma Petro A 10, o que ela significa? Vamos lá. É uma ação da Petrobras, que ela vai ter o exercício, é uma opção da Petrobras, desculpa, que ela vai ter exercício A em janeiro a um preço de R$10. De A a L, elas são todas calls. São opções de compra. Então, o que acontece? Se você comprar na bolsa uma Petro A10, significa o seguinte, você está comprando o direito. Petro A10 é um direito, você está comprando, você é titular de uma A call, até L é call, que te dá o direito, você está pagando esse prêmio por essa Petro A10 e você tem o direito de, em janeiro, pagar quanto pela Petrobras? R$10. O preço do strike. Dá uma olhada lá. Então, a letra aqui do meio no código diz se é uma call ou uma put. E esse valor, ele nos diz do strike. Legal? Show de bola? Bom, vamos lá. Até L são calls. O que a gente tem? Mais 12 agora. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Não tem Y, tá? Isso, beleza. Esse que é o exemplo dos códigos. Beleza, agora cuidado com as posições, dá uma olhada lá. Pessoal, exemplo 1, olha que fácil. Exemplo 1, nesse exemplo 1, vocês estão comprando uma call de Petrobras, beleza? Vamos fazer assim, Petra B9. O que significa isso? O aluno é titular. O que ele está comprando, então? Ele está comprando um direito, B é call, ele está comprando uma call, ele é titular da call, e ele tem o direito de pagar R$9 no vencimento. Sempre quando eu digo vencimento, o preço é strike. Legal. Quem que é a outra parte? O professor de vocês é o lançador, é o espertão. Vocês já vão entender. Por que espertão? Porque eu estou vendendo. Eu estou vendendo isso aqui. Tá, R$9 é o strike. Só que qual que é o valor da Petro B9? Ela tem um prêmio, correto? Então, o ingresso para isso, o aluno pagou R$1. Vamos lá. Então, quanto que o aluno pagou? Pagou em janeiro R$1. B, mês B, só para lembrar vocês, ela vence em fevereiro, ok? Bacana, obrigado, professor. Ponto. Então, em janeiro, vocês pagaram R$1 para ter o direito, porque qual a opção de compra, de pagar R$9 em quanto? Fevereiro. O professor recebe, então, sai do aluno, sai esse prêmio do aluno, entra para o professor, ou seja, esse R$1 sai do aluno e vai para o professor que recebeu o prêmio. Beleza, beleza. Estamos aí na ideia. Então, nesse exemplo 1, o que vai acontecer? Vamos agora fazer o quê? Um cenário para o preço da Petrobras em fevereiro. Se em fevereiro a Petrobras estiver R$8, ou em fevereiro, por exemplo, a Petrobras estiver, vamos lá, R$11. Isso aqui é cenário do que, gente? Alta. Isso aqui é cenário de queda. Legal, legal, legal. O que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Se em fevereiro tiver R$11, gente, pense comigo. Quanto que vai estar em fevereiro valendo a Petrobras, a ação? R$11. Você pagou em janeiro, quanto? R$1. Você deu para o professor, só que você deu R$1 com o direito de pagar quanto em fevereiro? R$9. Quanto você está gastando, aluno? O prêmio
mais o strike. Então, você está gastando R$1 mais 9, ou seja, você está gastando por ação da Petrobras total R$10. Quanto que está no mercado? R$11. Então, compensa para você exercer os lançadores, os professores, obrigá-los a vender por R$9? Sim! Porque você vai estar gastando R$10, você já gastou R$1 para cada ação, para ter o direito de pagar ela quanto? 9. Então, em cenário de alta, você como titular da call, exerce, ou seja, obriga, faz o lançador exercer, ou seja, obriga ele a te vender por quanto? R$9. Porque está compensando para você aqui? Sim. No cenário de queda, gente, é muito simples. Você pagou R$1 lá em janeiro, para em fevereiro ter o direito de pagar quanto por Petrobras? R$9 total. Então, você pagou o prêmio, desembolsou à vista o prêmio de R$1, para em fevereiro gastar mais 9. Quanto você estaria gastando? R$10. O que compensa mais, criatura? O que compensa mais? Você gastou R$1 para gastar mais 9, ou seja, você está gastando R$10. Compensa você me obrigar a te vender a 9 ou compensa você ir no mercado pagar 8, que é o preço de mercado? É óbvio que para ter a Petrobras, compensa muito mais você ir no mercado pagar 8, porque você prefere pagar 9 ou 8? Você prefere pagar 8. Então você não vai me obrigar. Professor espertão, o que faz com R$1? Vai embora. Dá uma olhada lá. Nesse caso, na queda, o que aconteceu? Quem que se dá bem? Lançador, não é exercido e vai embora com o réuzinho. Lançador leva o prêmio. Bem isso que acontece, gente. Beleza! Então, na queda aqui, esse lançador leva o prêmio e na alta, no caso aí, exerce. Beleza. Segundo ponto, segundo exemplo. A gente já pegou alta ou queda para esse mercado. Agora a gente vai fazer um exemplo para a put. Vamos lá. Beleza. Aqui que A, aqui que A, aqui que A, deixa aqui. Ah, aqui que A, deixa aí. Aqui que A, deixa aí. A gente já vai pegar isso aqui. Macetão do Titia. Bom, já numa put, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vocês agora vão comprar um direito de venda. Vocês são titulares. Put é de que letras, gente? M até Z. Então, a gente vai fazer o seguinte. M, N, O. Vamos pegar O. Vale O R$29. Vamos fazer assim. Beleza. Tá entre M até Z? Está. Então, é uma put. Quanto que ela está valendo? Valendo. Essa put, ela tem um prêmio. Vamos colocar um valor em reais para ela. De também R$1. Bem simples, tá, gente? Fazer bem simples a coisa aqui. Beleza? Beleza. Você vai pagar R$1 para o quê? O aluno é o titular. Então, o aluno titular, ele tem o direito de, em MNO, vamos lá, MNO, janeiro, fevereiro ou março? De em março. Agora, cuidado, a gente está falando de put. Ele tem o direito de, em março, vender. Qual ação, gente, vale a R$29, que é o strike, beleza? Que é o preço do vencimento, o strike acertado, o preço do exercício que chama, acertado aí. O código está pronto. O professor de volta é espertão, o professor é o lançador. O que vai acontecer? O professor é o lançador, a gente não se conhece, isso é na bolsa, eu decidi vender, vale ó. O que vai acontecer? Sai R$1 de você e vem para cá? Sim, mais aqui, menos aqui. Sempre quem desembolsa o prêmio é o titular e quem recebe o prêmio é o lançador. Legal, então a gente vai fazer a mesma coisa agora. De que forma? A gente vai colocar com queda no preço e com elevação de preço. Ok. Cenário de... A gente tinha colocado de que forma? Baixa e queda, né? Da mesma forma a gente vai colocar queda e alta.
Olha que barulho legal aqui. Alta, vamos colocar aqui. R$ 35 e queda R$ 26, tá? Simples exemplo assim. Beleza, professor já está com quanto teu? R$ 1. Em cenário de queda, o que vai acontecer? Eu estou falando, isso aqui são preços, cenários de preços de mercado, gente. Ou seja, o preço da Vale no mercado. Em cenário de queda, o que vai acontecer? Gente, você gastou R$ 1. Vamos lá. Você gastou R$ 1 para vender Vale a quanto? 29. Então, você gastou R$ 1 para vender Vale quando? Em março a 29. Em março, aqui nós temos dois cenários, queda ou alta. Então, você gastou R$ 1? Sim. Só que você tem o direito de vender a quanto em março a Vale? A R$ 29. Quanto que está aqui no primeiro cenário? Queda. Gente, pelo amor de Deus, você tem o direito de vender a 29. Por que você vai querer receber 26 no mercado, se você tem o direito de receber 29? Que você comprou essa opção, você é o dono da put, você é o titular da put, você tem o direito de venda. Você vai exigir os 29, ou seja, você vai exercer. Dá uma olhada lá. Você vai o quê? Exercer o lançador. Ou seja, e exercer o lançador significa o contrário, obrigá-lo a comprar. Beleza, beleza. Já na questão da alta, é mais fácil. Por quê? Vamos lá, você gastou R$ 1, sim ou não? Sim! Você gastou R$ 1 para vender ela a quanto? Ter o direito de vender a Vale em março? Por quanto? R$ 29. Então é óbvio que se o preço de mercado está mais alto, você não vai obrigar o professor a te pagar 29. Você vai vender para o mercado por quanto? Quanto mais alto, melhor venda. Então, o que acontece? Você vai vender no mercado por 35. Então, nesse caso aqui, você não vai querer 29 na venda, você vai querer 35. Você vai obrigar o professor a te comprar por 29? Não. Você vai o quê? Vender no mercado. Então, nesse caso aqui, não exerce, ou seja, lançador leva embora o teu prêmio. Ah, mas grande coisa. Gente, grande coisa mesmo. Porque o que aconteceu? Você tinha Vale lá, você gastou R$ 1 para ter a garantia de vender ela a 29. Você vai receber 35 menos 1, você, pela Vale, você vai estar recebendo R$ 34. Você vai se preocupar com o lançador? Não, você perde R$ 1 e dá risada. Essa que é a questão chave. Porque nós temos o quê? Nós temos 4 estratégias. E essas 4 estratégias que a gente vai usar com a QQA. Quando for alta, queda, queda ou alta. Então, dá uma olhadinha aqui. Olha comigo. Olha para a tela que eu vou fazer um macete para vocês. São as opções do Oscar. Opções do Oscar Maroni. Eu tenho lindas meninas. Eu tenho lindas meninas. Dá uma olhada lá na tela. 28, 29, 30, 31. O Bahamas Club. Batemos o recorde, hein? Batemos o recorde, hein? Batemos o recorde, hein? Bem-vindo ao Bahamas Night Club. As lindas meninas. Nós temos 30 lindas loiras. Temos 30 lindas loiras. Temos 30 lindas loiras. Call put. Call put. Chame as meninas. Chame as meninas. Call put. Call put. E agora, você pode estar se perguntando,
Coloque aqui que há. Aqui que há. O que ele tem? Temos 30 lindas loiras. Temos 30 lindas loiras. TTLL. Colput. Aqui que há. Vamos ver o que significa isso. Temos 30 lindas loiras. Colput. Aqui que há. Dá uma olhada na tela. Gente, facinho esse macete. Temos 30 lindas loiras, calput, aqui que há, que eu estou ensinando vocês faz tempo. Titular da call, ele almeja, ele estima alta, exatamente. Se você não lembra, quando você era titular da Petrobras, você se deu bem, aluno, quando o preço que subiu. Você pagou R$1, a ação, o strike dela era 9, se ela estava 11, o que acontece? Você obrigou-me a vender elas para você por 9, gastando R$10, elas estando valendo a 11, valeu a pena, era cenário de alta, legal. O titular da put, TP, o que ele pensa? Queda. O titular da put, ou seja, você me exerceu na put, em que cenário? Você me exerceu no cenário de queda da ação da Vale. Pode voltar e ver se você duvida. Aqui está o macete pronto para ti, querido ou querida. Lindas loiras, calput, sempre é calput. Lançador da call, ele quer a queda, porque é exatamente o contrário. Se o titular da call quer alta, o que o lançador da call quer o contrário, queda, óbvio, para levar embora o prêmio. E o lançador da put vai levar embora o prêmio em cenário de alta. Está fechadinho esse esquema, beleza? TTLL, CP, AQQA. Você faz isso na hora, na prova. Tenho 30 lindas loiras. Calput. AQQA. Fechou. Aqui nós temos 10. Nós temos... Dá uma olhada lá na tela. Resumindo aí, beleza? Resumindinho. O titular da call, ele quer cenário de alta. Olha lá. TTLL. Temos 30 lindas loiras. Call put. AQQA. Tá fechado o esquema para vocês aí. Legal? Qual estratégia você vai utilizar? Cenário de alta. Em cenário de alta, que estratégia você utiliza? Você faz a tabela na hora, você mata qualquer questão. Aqui a gente agiliza para você isso aí. Bom, bacana. Passando desta parte, nós vamos agora para mais um macete. Qual que é esse macete? Gente, facinho. Dá uma olhada aqui. Esse macete eu chamo para... Caso lá na hora da prova de vocês vier, né? Qual que é o tipo de estratégia que está sendo utilizada? Gente, vamos lá. O que acontece? O foco, quando eles colocam um gráfico para vocês, se vocês quiserem ver a apostila, tem explicando certinho cada caso. Não vai cair cada caso, não vai perguntar exercício, beleza? Só que o legal é a gente pegar e fazer o seguinte... É só, né, identificar. Então, o que eu tenho que saber? A manha é manha do retângulo. Primeira coisa, eu tenho que ver onde é que está o retângulo, beleza? Onde é que está o retângulo ou parte que o retângulo é, de uma certa forma, o prêmio. Então, qual que é a ideia? Gente, ó o macete. Retângulo é o prêmio. Se eu tenho aqui um gráfico de lucro-prejuízo, para todos eles, tudo que for para baixo é prejuízo ou desembolso, tudo que for para cima é lucro ou reembolso. Bacana. Quem que gasta o prêmio sempre é o titular, então sempre o macete é manha do retângulo, titular em baixo. Sempre que o retângulo estiver em baixo, de quem que eu estou falando? De quem está gastando.
Em quais figuras aqui nós temos o titular, pessoal? Vamos lá. O retângulo está para baixo no eixo lucro-prejuízo? Não. Então, aqui também não. Beleza. Está para baixo no eixo lucro-prejuízo? Está. A gente está falando de quem aqui? Do titular. Beleza. Olha só. Olha só. Então, de quem que a gente está falando aqui? Titular. De quem que nós estamos falando aqui também? Titular. Facinho, gente. Beleza? Beleza. Bom, o que que a gente sabe aqui? Encostado no eixo. Olha o macete. Quando o retângulo estiver encostado ou encostado no eixo do gráfico, o que que significa? Eu estou dizendo que é uma opção de compra, uma call. Beleza. Em quais cenários, em quais gráficos nós estamos com o retângulo sendo encostado no eixo? Aqui, porque o eixo está aqui. Aqui, opa, nós temos o retângulo encostado no eixo, entre o preço do ativo e o lucro-prejuízo. Está encostado? Tá. Então, a gente tem aqui o cenário de call. Olha que macete fácil. Bom, que mais? Está encostado no eixo? Não. Aqui está encostado? Sim! Call. Opa, aqui a gente já identificou. Isso aqui é a visão de quem? Esse aqui é o gráfico quando a estratégia titular da call. Quem tem a opção de compra, quem tem esse código que a gente falou. Beleza. Esse titular, óbvio, porque não existe mais titulares. Se esse é o titular da call, a única outra opção que a gente tem, o que que é? Put. Fechou. Então, aqui a gente já achou o titular da call e aqui nós achamos o titular da put. Beleza, beleza. Aqui, o que que a gente tem? Bom, vamos lá. A gente tem algo fora do eixo? Então, sim. Nós temos fora do eixo, então nós temos uma put, porque não está encostado. Olha que simples. A gente já não achou o titular da put? Sim! Qual que é a outra posição da put? Lançador. Óbvio, se a gente já tem o titular da call, a gente tem aqui agora quem? O titular da call está aqui. Aqui é o quê? Lançador da call. Então, nós temos os quatro aí. Titular da call, titular da put, lançador da call. Beleza? Vamos usar o esquema do Maroni aqui? Sim, vamos usar as opções do Maroni. Opções do Maroni. Tenho 30 lindas loiras. Tenho 30 lindas loiras. Call put. Call put. Ligue para nós. Ah, que há? Fechou. Olha lá que legal. Vamos lá. O titular da call, ele ganha em cenário do que, gente? Alta. Onde é que a gente está aqui? Titular da call. Então, o que a gente está verificando aqui? Olha que bacana. Ele ganha em cenário de alta. Exatamente quando a gente está indo para qual lado? Aumento do preço do ativo. Olha o gráfico. Nós estamos em o quê? Entrando numa região de lucro. Então, sempre o titular da call quer alta. Titular da put quer o quê? Que de queda. Então, quando o preço do ativo, olha o outro eixo, está caindo, é que o titular da put vai observar lucro. Então, o titular da put, que é essa figura aqui, ele quer que o preço caia. Alta, queda. Está fechando exatamente com o macete que eu dei para vocês. O lançador da put, o que que ele quer? Gente, o lançador da put, LC é lançador da call. O lançador da put, ele quer alta. Óbvio que ele quer alta. Por quê, gente? Ele quer alta para levar embora o prêmio, porque o retângulo é o prêmio. Se, ao contrário, tiver queda, ele vai ter o quê? Prejuízo. Então, o que que ele quer? Ele quer a alta L, ou seja, LPA, ele quer a alta, é por isso que ele vai entrar como lançador da put. E o lançador da call, lá a gente fecha. O lançador da call, o que que ele quer? Queda, Q de queda. Óbvio que ele quer queda, porque se subir, ele vai entrar, ou seja, se o preço subir, se o preço do ativo subir no mercado, ele vai entrar em região de prejuízo. Aposto que agora você está pronto
para fazer a prova e qualquer parte dessa você já vai matar. Leve os macetes. Tem mais um macetinho ainda para você. Pô, a gente quer que você passe. Dá uma olhada lá na tela. Bom, eu tenho 3 tipos de estudo para opções, que é o cálculo do valor intrínseco, tá? Sempre é bom ter um valor intrínseco positivo, ou seja, ter uma razão boa na hora de comprar uma opção. Ou seja, quem compra uma call, titular de uma call, o valor intrínseco vai ser o preço de mercado, o preço à vista menos o preço de exercício. E quem compra uma put vai ser o preço de exercício menos o preço à vista. Beleza. Bom, é aqui que eu quero que vocês se liguem, porque é aqui que vai pegar na prova. Isso aqui não importa tanto. O que importa? O tipo de opção, que é a gíria que se utiliza. In the money significa que está compensando. A gíria in the money significa o seguinte, que está compensando entrar como titular ou numa call ou numa put. O titular de uma put ou uma call que está in the money significa que está compensando in the money. Então, possibilidade maior de ganho do que perda. At the money está parelho, gente, está no mesmo nível. Então, a opção que possui valor intrínseco igual ou próximo a 0. Não está tendo ganho nenhum ali e nem perda. Está empatando. Possibilidade igual de perda ou ganho at no mesmo nível. Tá? Um pouquinho de noção de inglês é bacana nessa parte aí. E out of the money, OTM, é o tipo de opção que você está fora do dinheiro. Ou seja, se você entrar como titular nessa call ou nessa put, tua possibilidade de perder é maior. Beleza? Então, aqui, out the money, resultado negativo, ou seja, valor intrínseco negativo é ruim, out the money. Valor intrínseco positivo, in the money, positivo, tá valendo a pena. E valor intrínseco igual próximo a 0 é the money. Não tem valor intrínseco, não tem de fato valor nenhum ali, aquela opção. Gente, a maioria das opções no mercado, elas são out the money, ou seja, elas não têm valor intrínseco, ou de fato elas têm valor intrínseco negativo, ok? Exatamente para ver mais o que? Maior especulação da coisa. Agora, existe uma tabelinha que eu criei para vocês não ficarem se preocupando na hora, porque vai cair na prova, eles vão dar valores, e na hora da prova você vai resolver isso com uma tabelinha que eu criei. Dá uma olhada lá na tela. Pessoal, olha só, um macetinho bem simples para vocês. Vocês fazem essa tabela na hora da prova, é show de bola. É garantido que vocês vão ter uma possibilidade aí de ter acerto bala nessa prova. Bom, eles vão colocar assim, determinado titular pagou um prêmio, não entra aqui, no caso, o valor do prêmio, apenas o preço do strike versus o preço da ação no mercado. Um titular de uma call que possui strike de 20 e o preço da ação ela custa 21. Como que é essa tabelinha que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os 3 estágios in, at, out, legal. E vocês vão colocar 2 colunas, uma de calls e uma de puts. E vocês vão colocar exatamente na coluna da call uma ordem crescente, menos igual mais. E na coluna da put uma ordem decrescente, mais igual menos. Por que vocês vão fazer isso? Porque essa se chama tabelinha do exercício à vista. Tabela do exercício à vista. Então, significa que eu tenho que analisar o quê? O preço do exercício em relação ao preço de mercado, ao preço à vista. Então, de um lado eu vou colocar o strike, que é o preço do exercício, e do outro lado eu vou colocar o preço à vista. Olha que fácil. Está dizendo o que no exercício? Que o strike é 20. Então, de que lado que eu vou colocar o 20? O 20 eu vou colocar onde? Vamos lá. O 20 eu vou colocar do lado esquerdo, porque eu tenho que ter essa noção. Preço do exercício em relação ao preço à vista. Então, eu vou colocar 20 desse lado aqui. Em relação ao preço à vista, qual que é o preço da ação na questão? 21. Então, o preço do exercício é 20 e o preço da ação é 21. Beleza.
20 em relação a 21. 20 é o quê? Menor que 21. Legal? Legal. Menor, eu vou lembrar de sinal de menos ou mais? Menos, né? Sim, menos, bem isso. Olha que bacana. Onde que eu tenho sinal de menos? Eu tenho nesse quadrante e nesse quadrante. Agora é batalha naval, gente. Professor, beleza. Pode ser uma call in the money ou pode ser uma put, o quê? All the money, porque que razão que deu aqui? Menor em relação, ou seja, o preço do exercício é menor que o preço da ação. Legal. Então, call. Titular de uma call, então eu sei que é call. Então, que situação está esse titular? In the money. Primeiro exemplo. Tem que fazer a tabelinha para dar certo. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Se porventura, né, vamos colocar outros valores aqui para vocês verem. Determinado detentor ou titular. Sempre detentor é titular, gente. Quem compra a opção, vocês já viram, titular. Determinado titular de uma opção de venda tem o preço do mercado. O preço de mercado da ação é 30. E o preço do exercício, o preço do exercício dessa put é 25. Bom, beleza. O que a gente vai fazer? Simples, colocar na tabela in net out, call put, menos igual mais, mais igual menos. Só que a gente vai ter que analisar o quê? O exercício, vamos lá, o exercício em relação ao preço à vista. Qual que é o preço do exercício? 30, o preço da questão, né? O preço do exercício na questão. O preço do exercício na questão, quanto que é? 25. Preço à vista. Gente, preço à vista sempre é o valor de mercado. 30. Beleza, definiu a ordem? Defini. 25 em relação a 30, o que que é? 25 é menor do que 30. Beleza. Menor eu tenho aonde? Neste quadrante e neste quadrante. De volta. O titular de uma opção do que disse na questão? Opção de venda, o que que é? Call ou put? Put. Call é compra, put, venda. Venda numa relação negativa, ou seja, o titular está fora do dinheiro. Pegou? Pegou? 3 macetinhos básicos. Vamos lá, só lembrando. O do retângulo, retângulo para baixo no gráfico, é o titular. Beleza? Retângulo para cima, óbvio, o lançador. Você faz na hora essa aí. Encostado no eixo. Para cima ou para baixo, se o retângulo estiver encostado, a gente está falando do quê? Calls. Beleza. Tenho 30 lindas loiras. Beleza. Chame elas, chame elas. Call put, call put. A, que A. Consegue descobrir qual que é a previsão para cada posição em opções? Sim! Beleza. E essa última, in, at, out, call, put. Call, put. Menos igual mais igual menos. O que você vai colocar sempre antes de fazer a tabela? Exercício à vista. Eu vou analisar o preço do strike em relação ao preço à vista para poder verificar aí. Beleza? Para finalizar a aula, vou lembrar com vocês lá no quadro as estratégias. Vem comigo. Pessoal, quais são as estratégias com derivativos? Lembrando mais uma vez, tudo que a gente viu, né? A gente está finalizando essa matéria aí. Olha que simples. O que quer dizer proteção ao hedge de mercado? Ele reduz o risco de mercado. Quando as posições estão cobertas, ou seja, o que é coberto? Quando o vendedor tem o produto para entregar. Ou o comprador precisa do produto, a gente está aplicando qual estratégia? Hedge. A gente já viu alguns exemplos aí. O que é especulação ou posicionamento? Um investidor, ele pode fazer o seguinte, que nem a gente viu, ele pode comprar opções de uma determinada ação e verificar. Se compensar para ele, o que ele faz? Ele comprou opções, ele é titular de compra. Se compensar para ele, ele exerce, ou seja, ele pode exercer o lançador, ele se posicionou porque ele tinha projetado uma alta, por exemplo.
Ou o que ele pode fazer? Especulação ou posicionamento pode ser o seguinte. Ele fez o seguinte, gente. Vamos lá. Ele se posicionou, comprou a opção por R$1. Quando começou a subir o preço da ação, o preço da opção sobe também. Ao que ele aproveitou da movimentação positiva do prêmio, ele se posicionou. Beleza. Posição comprada em cenário de alta e posição vendida em cenário de queda, mais ou menos são essas formas aí. Porém, quando o valor do contrato supera o valor do patrimônio líquido do investidor, ou se as perdas superarem o seu patrimônio, essa especulação posicionamento gera o quê? Alavancagem. Então, especulação ou posicionamento eu uso de forma contrária ao hedge. Ao hedge eu estou me protegendo, especulando ou me posicionando, eu estou querendo ganhar dinheiro, eu quero aproveitar uma movimentação positiva. Só que a alavancagem é quando estou descoberto. E isso pode gerar uma perda superior ao patrimônio líquido. Arbitragem é operar em duas pontas, comprado e vendido ao mesmo tempo, aproveitando, guardem essa palavrinha, distorções de preço. Que nada mais é, se eu não sei se o preço da ação vai subir ou vai cair ao certo, eu entro como titular de call e titular de put na mesma ação no mesmo período. Ou seja, se cair, eu ganho, e se subir, eu ganho. Eu tento fazer uma relação ganha-ganha. Falou em estabelecer o posicionamento em derivativos para tentar uma relação ganha-ganha, lembre-se, arbitragem. Bacana? Bacana. Pega esses macetinhos que você vai passar na prova. Dá uma descansadinha, logo a gente volta com mais matéria. Um abraço, até a próxima. Tchau!